até para contextualizar um pouco para quem de repente não, como eu falei, não está ciente. Quinta-feira de carnaval de 2019, não é isso? Uhum. Você tá saindo do trabalho e aí conte aí pra gente como é que aconteceu. Pronto. Aí quando eu, né, tentei sair dessa relação, eu fui, disse a ele que eu não queria mais. E ele inicialmente chorou, disse que não ia aceitar, mas aí eu fui testando minha própria capacidade de tipo assim, autonomia. Eu falei, não, eu não vou permitir que nem isso eu consigo fazer mais. Eu não consigo nem terminar com ele. terminar um namoro. Pera aí, isso aqui. Aí eu comecei a bloquear ele no meu WhatsApp. Eu dizia a ele que eu não atendia quando ele ligava. Aí ele passava a me ligar de números diferentes. Até que ele sofreu uma situação na família dele, que o pai dele tinha um câncer, né? E eu cuidei desse pai dele por um período. E o pai dele morreu nos meus braços, inclusive na casa dele, o câncer terminal. E a mãe dele, depois disso, desenvolveu uma depressão muito grande. Só que a mãe dele também tinha esse peso, porque os dois filhos homens dela, que era ele e o outro, não trabalhavam. Vivia da pensão do pai. Ela era uma mulher que era semi-analfabeta. O pai, que tinha um pulso, já tinha morrido. Esses dois meninos faziam o que queria. O cartão dela ficava na mão dele, você tem ideia. Mas dois adultos, né? Dois adultos, um de 38, o outro de 36. Sim. Aí eu falava, Jesus do céu, como é que pode ela tá deprimida e eu vejo aqui que o básico não tá tendo. E aquilo também me deixava angustiada. E eu cheguei a cogitar a possibilidade deles levarem ela para fazer um acompanhamento psicológico. Sim. E eles diziam não, que era coisa da minha cabeça, que a mãe estava deprimida porque o pai tinha morrido. Mas na verdade era um contexto de problemas que ela estava vivendo ali depois da morte do pai, que era o porto seguro dela. E aí, quando eu terminei com ele, que fiquei afastada uma semana, e ele tentou várias investidas, ligava, e eu tentava várias estratégias de não contato, ele usou um telefone de outra pessoa e me pediu o carro emprestado, porque ia levar a mãe no psicólogo. Ele sabia onde me tocava, porque ele me conhecia muito bem. E ele falava, pô, aí eu não, se vire aí, veja como é que você vai levar, você não tem carro, você tem que entender. E eu sempre fui muito rigorosa com o que eu acreditava, né? Não, você não tem carro, você tem que entender que você não tem carro, você tem que se locomover da forma que você pode. E aí ele, não, Bela, você queria tanto que minha mãe fosse fazer esse tratamento psicológico, e você queria muito que eu fosse trabalhar, né? E eu posso ficar com o carro durante o dia para fazer os trabalhos e levo minha mãe lá e de noite deixo o carro com você. Mas não se preocupe não, que eu só vou pegar o carro para resolver isso. Aí eu falei, pô, Fábio, mas eu não queria emprestar. Aí ele fez assim, o carro vai ficar parado o dia todo no hospital. O que é que custa você deixar emprestar o carro? Aí eu falei, tá bom, eu vou emprestar. Tocou no meu coração. E aí eu emprestei o bendito do carro. Quando ele foi me buscar à noite, ele já foi me buscar com dois homens diferentes dentro do carro. Eu estranhei, porque ele tinha esse perfil muito ciumento. E quando eu dava carona aos colegas de trabalho, ele questionava, porque como é que botar homem dentro do carro? Eu falava, oxe, o que é que tem? Eles vão pro mesmo lugar que eu, não tem nada demais de dar carona. E assim, eu questionava, quando ele questionava algo comigo, eu batia a minha tese e tentava levar adiante. Eu não cedia muito para o que ele queria, porque senão eu já estava me sentindo muito vulnerável. E aí eu falava, não pode ser desse jeito. E aí eu achei estranho, dois homens dentro do meu carro. Como eu não estava conversando muito com ele, eu mantive contato com uma amiga. Falei, amiga, Fábio veio, já chegou. Fique conversando comigo aqui até eu chegar na sua casa, que eu tinha marcado de fazer o cabelo, porque eu não quero muito ficar no carro batendo um papo com ele. E ele tá. Você já estava naquele processo de vou terminar? Já tinha terminado. Já tinha acabado. Aquela semana que eu tinha acabado. Entendi. Eu só tinha emprestado o carro porque ele me sensibilizou. Perfeito. E eu deixei o carro na mão dele. E aí, pra não ter que conversar com ele, eu falei à minha amiga que eu ia conversando com ela, como eu tava no banco do carona, era o de costume, né? As pessoas perguntam, mas e por que você tava no banco do carona? Porque toda vez que ele ia me buscar, ele dirigia até a casa dele. E quando chegava na casa dele, que eu pegava o carro, assumia o volante e seguia pra minha casa. E assim aconteceu nesse dia. Só que eu estranhei esses dois homens dentro do carro. E aí falei pra ela, pô, amiga, dois homens dentro do carro, Fábio ciumento, insuportável. Coloca dois homens estranhos, os homens falando coisa com coisa. E aí eu fui falando pra ela, passando o que eu ouvia dos outros dois caras. Até que um dos caras fez assim, meu irmão foi preso injustamente na Barroquinha. E ele não fez nada, ele só devia pensão alimentícia. E aí eu peguei e falei, não é possível, que tipo de gente botou dentro do meu carro? Meu Deus do céu, vai pegar minhas coisas. Porque essa vida de ter 3 escalas, meu carro era tudo dentro do carro. Aí eu, amiga, uns homens estranhos, Fábio botou aqui, peraí que eu vou gravar um áudio aqui pra você ouvir o que eles estão falando.
E aí quando eu apertei, só que o Fábio, ele tava muito ligado no que eu tava fazendo. Sim. Ele dirigia, mas olhava muito. Aí quando eu apertei o áudio, ele ligou o som no carro e aumentou. Aquilo me deu um negócio assim, eu falei, ele tá sem noção, né? Ele tá vendo que eu tô no telefone, ele faz um negócio desse dentro do meu carro, eu fui lá e desliguei o som. Aí ele, você tá falando com quem, Bela? Aí eu falei, eu tô falando com o Shirlene, e você tá vendo que eu tô falando aqui, e você aumenta o som. Aí ele foi e ficou parado. Quando chegou na Bonocu, ele parou o carro. Aí eu, Fábio, por que você parou o carro aqui? Ele, não, tô esperando uma pessoa trazer um dinheiro de um abadá, que era o projeto dele. Eu falei, não é possível. Eu empresto meu carro, para no meio da rua, para esperar dinheiro. Eu falei, eu não tô acreditando nisso, não. Sabe, faz o seguinte, saltam vocês três, fica aqui esperando essa pessoa e eu vou seguir com o meu carro. Quando eu falei isso, ele virou e falou para os outros dois assim, tá vendo como ela é? Ela teria coragem de deixar a gente no meio da rua, ela é assim. E ele nunca tinha falado desse jeito comigo. Aí eu falei, eu sou assim como, Fábio? Como é que eu sou? Eu deixei o carro o dia todo na sua mão, emprestei o carro a você, eu não nem namoro com você mais se fiz isso. Aí o cara de trás falou assim, vamos, Fábio Peixe, vamos pra... Ele instigou os caras, sabe? Ele criou uma ira nos caras. E vamos pro Alto do Saldanha. Tipo assim, tá vendo que ela merece mesmo? Porque é o que ela ia fazer. E aí eu lembro só dessa parte que eles entraram pra ir e eu ainda cheguei a digitar isso. Falei, amiga, enfim, eles estão seguindo pra casa. Daqui a pouco eu chego aí. Foi a última frase que eu digitei. Que tava no celular dela registrado, porque o meu eles levaram. Aí ele me travou, me deu um golpe de mata-leão e eu apaguei. No que eu apaguei, eu achei, poxa, eu tava tão cansada dos plantões que dormi no carro, que loucura, tava com medo dos homens e eles achando que ele tinha me assaltado. Era um lugar muito tranquilo onde eu tava. Era assim, como se eu estivesse sonhando que tinha acontecido algo comigo, mas que agora eu estava bem. Aí eu falei, agora eu tô bem, tô dormindo, tô tranquila, tô tão cansada que tô dormindo no carro. E quando eu despertei desse sonho, era o braço dele se afastando aqui, né, nessa direção mais ou menos. E quando eu vi o braço, eu falei, meu Deus, é real, o braço de um homem aqui na minha frente. Aí eu gritei. Quando eu gritei, ele veio e me travou de novo. Isso Só você no banco do carona no ainda. banco do carona. Só que quando ele me travou, eu já não fui mais para esse lugar de apagar, né, de vez. Eu via tudo escuro, daqui a pouco, acho que ele cansava de me apertar e folgava, e eu via clarear tudo de novo. E aí, quando eu gritava, eu sempre chamava a ajuda do meu salvador da pátria, que era Fábio, né? Na minha cabeça, era ele que tinha que me ajudar. Sim. E todas as vezes que eu acordava, eu falava, pelo amor de Deus, me ajude, eu vou morrer, esses homens vão me matar. Porque a sensação que eu tinha é que eu não ia sobreviver aos estrangulamentos. Sim. E aí, eu já comecei a sentir coisas vindo do lado de cá. E aí eu falava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele já tava me atingindo com a faca, o que tava aqui. E aí eu falei, não, Fábio, não me ajuda. Eles estão me agredindo de uma forma muito forte, eu não vou sobreviver, mas pelo menos eu vou entender o que aconteceu. Será que eles já mataram o Fábio primeiro? É um sequestro na minha cabeça. Então você não estava sentindo nem que estava sendo esfaqueado, alguma coisa Eu assim? senti que vinha coisas pra cá, só que a dor, a sensação do enforcamento e aquela agonia Sim. era tão grande, eu sentia algo, mas não tinha noção, porque eu não tinha como virar o pescoço, eles me travavam de verdade. E eles só folgavam, eu acho que porque eles cansavam de ficar apertando e folgava. E até então eu reagia. E o carro tá em Eu movimento? em pai? movimento. Eu me movimentava muito. Eu já não era aquela presa fácil do primeiro golpe que ele Sim. deu. E aí, quando eu percebi que eles não paravam de me agredir e que Fábio não me ajudava, eu falei, meu Deus, como é que eu saio daqui? Eu levei meu pensamento para Deus, falei, Jesus, eu vou morrer aqui, vocês vão me matar, e que eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu lembrei, né, eu falei, poxa, eu vou tentar sair, né, eu faço judô e jiu-jitsu, ele tá me dando um estrangulamento, um golpe de mata-leão, eu vou tentar folgar meu pescoço, porque eu saindo do meu pescoço, saindo dessa posição aqui vulnerável dele, pegar meu pescoço, eu vou conseguir me proteger. E foi aí que eu comecei a usar o banco do carro para baixar meu corpo e eu consegui colocar meu braço. Eu levantei o braço dele, né, aqui, e consegui puxar o braço dele de uma vez. E foi nessa alavanca de puxar de uma vez que eu virei uma bolinha. E quando eu virei uma bolinha, que eu usei a flexão de quadril e virei, eu não virei pro lado da janela, eu virei pro lado do motorista, porque eu queria ver o que estava acontecendo com o Fábio. Sim.
E quando eu fiz isso, pra minha surpresa, o Fábio tava dirigindo. Como se nada tivesse acontecendo. O carro estava em movimento. E ele olhava para o retrovisor, olhava para o outro e dirigia tranquilamente, enquanto os outros dois tentavam de novo me pegar meu pescoço, só que eu já não deixava mais, porque eu usei o banco do carro para me proteger. Eu baixei toda e ele não conseguia mais pegar meu pescoço, mas vinha com a faca, né? Ele vinha com a faca, o de cá me dava murro e tentava me estrangular de qualquer jeito. E eu, meu Deus do céu, que situação. E agora, Fábio, por que você tá deixando eles fazerem isso comigo? Eu vou morrer. E aí eu dizia, eu vou morrer porque você tá permitindo isso, você tá aí E você dirigindo. conseguia conversar ainda com ele. Conversar, eu não parava de falar. Eu usei minhas duas mãos, né, para proteger o meu pescoço, porque como eu sou intensivista, eu sabia que se ele pegasse minha jugular e minha carótida, ia ser mais rápido. E eles só vinham no meu pescoço. Então eu deixava meu crânio, meu cabelo sempre foi muito comprido, né? Eles não tinham noção, eu botei a mão aqui, as duas, eu deixava meu crânio e essa região daqui do dorso para eles esfaquearem. E fiquei de costas, então ele não conseguia acesso nem no meu tórax, nem na minha barriga, nem no meu pescoço. E era o tempo que eu queria pra entender o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Mas ao menos eu vou entender porque eu tô morrendo. Porque na mesma hora me deu uma sensação assim, se eu tivesse morrido naquele primeiro golpe, e Deus ia ter que passar uma nova linha ali na minha vida pra eu entender porque eu tinha morrido. Porque jamais eu ia imaginar que fosse o Fábio. E aí ele dirigindo e eu, Fábio, por que você tá deixando de fazer isso comigo? E aí eu fui no meu na minha essência, né? Minha família, meu Deus, não vai me enterrar, né? Não vai me achar, minha mãe não vai me achar, né? Todo mundo, minha filha, como é que vai ser isso, Fábio? O que é que você vai fazer? Aí eu falei, eu vou ter você dentro da minha casa, você frequenta, né, a casa com meus pais, e o que que você vai fazer com eles? E eu já comecei a pensar na minha família. Eu falei, Fábio, pelo amor de Deus, dá tempo de você parar. Eu digo que foi um assalto, desiste disso, me diga por que você tá permitindo que esses homens façam isso. E ele calado. Quando eu vi que quando eu tava falando de mim, da minha família, de tudo, e nada tocava nele, eu falei, eu vou tentar agora falar da vida dele, né? Eu falei, você tem um filho, né? Você pode se prejudicar, porque minha amiga sabe que eu tava com você. E você vai ser um dos suspeitos. E você vai se prejudicar por causa de nada. Eu não tô entendendo porque você tá fazendo isso comigo. Seu pai morreu nos meus braços. Onde seu pai estiver, ele vai ficar muito triste com o que você tá fazendo comigo, Fábio. Porque eu ajudei muito sua família. E aí, quando eu falei isso, ele falou... Aí eu falei, Deus não fica feliz com isso que você tá fazendo, não. E você vai pagar. Tenha certeza que você vai pagar. Mesmo que eu morra, você vai pagar. E aí ele fez assim, Deus sabe de tudo que eu estou fazendo. Porque eu não sou otário pra namorar com você 2 anos e agora você dizer que quer terminar comigo. Aí eu falei, mas isso não é motivo de você matar uma pessoa porque ela não quer estar com você. Aí ele fez assim, é motivo sim, porque a gente se dedica pra pessoa e a pessoa agora dizer que não quer. Então agora você vai ver, você vai morrer. Aí eu falei, meu pai do céu. Aí eu falei, Fábio, então eu fico com você. No desespero, né? Eu falei, não, eu fico com você, porque eu não acho justo você tirar minha vida por conta disso, mas dá tempo de você desistir. Talvez você ache que não, porque eu devo estar muito machucada, eu na minha concepção. Mas eu me sinto, eu idiota ainda disse, ainda me sinto viva. Eu não me sinto que eu vou, eu não sentia. Porque depois de tanta porrada que eu tinha tomado, tanta facada, eu falava, poxa, eu não me sentindo morrendo. Eu imaginava que morreu, eu ia me sentir fraca, e eu tinha perdido tanto sangue, mas eu me sentia muito mais forte. Era como se tivesse uma força assim dentro de mim que dizia, você não vai morrer agora. E aí eu, Fábio, eu não me sinto morrendo. Ainda fui besta de dizer isso. Aí ele, tinha logo que sair, velho. Aí que ele xingou os outros caras. Como é que pode uma mulher só e vocês dois não conseguem? Eu quero que mate ela aqui dentro, entendeu? Não quero que mate lá fora, não. Bora, conclua logo isso aí. Aí eu falei, Jesus, ele não vai parar. Eu vou ver com os caras. Cara, mas é surpreendente, desculpa até interromper, porque esse diálogo inteiro e o negócio... Foi 40 minutos. E os caras lá... Foram mais ou menos uns 40 você, minutos, foram agredindo. 68 facadas, você tem ideia. Então foram muito tempo de agressão. Não, eu tô aqui assim... É uma força que ela eu tô teve, agoniado tentando imaginar ela tentando se defender, os caras tentando matar e ela conversando. E não parava de falar. Eu não parava de falar. Eu falava o tempo todo, eu articulava a minha vida. Tanto é que eu virei pra eles e falei. Quando eles perceberam que eu tinha morrido, foi porque justamente eu parei de falar. Acho que eles disseram, agora ela morreu. Porque como eu falava muito... Aí eu falei pra eles assim, pra eles dois, né? Eu falei, por favor, acho que vocês estão fazendo isso por dinheiro, mas eu tenho uma filha pra criar. Eu vendo esse carro, eu tinha um spin em 7 lugares na época, eu tenho
patrimônio, eu vendo tudo, eu dou tudo a vocês, mas deixa eu criar minha filha. Aí, eu tenho tudo da vida dela, esse carro a gente vai vender, eu tenho os cartões dela, eu tenho a senha dela, eu tenho tudo da vida dela. Adiante logo, ele foi logo, se antecipou para os caras, né, nem pensar, também os caras não tinham condição nem de pensar, porque assim como eu estava naquela adrenalina, eles também, porque eles estavam há muito tempo me agredindo, então eles já estavam, tanto é que tem relato do pessoal da rua deles, que os caras chegaram com as mãos também todas esfaqueadas, porque naquela vucu-vucu, o outro cara lá não sabia o que era a mão dele, o que era meu pescoço, né? Então, assim, eles também chegaram muito machucados na mão e todos ensanguentados. Ele deu o depoimento do comparsa dele, disse que ele teve que tirar a roupa e ir nu pra casa. Você tem ideia da guerra que foi dentro daquele carro. Meu Deus do céu. Então, assim, quando chegou em um determinado... que eu vi que eles não iam parar, aí eu falei, eu vou me jogar no carro, porque pelo menos minha família me enterra. Vai fazer perícia e vai me achar. Esses homens não vão parar no meio da rua pra pegar um corpo, botar no carro, nem uma câmera ver, nada a ver. Aí eu tive uma inteligência emocional também muito grande. Eu mentalizei tudo e eu fazia as coisas consciente, sabe? Eu tava muito consciente do que tava acontecendo, do que eu poderia fazer. E eu só não tive a ideia de me fingir de morta logo. Porque eu achava que eu poderia articular minha vida com eles dois, com eles três, na verdade, né? E aí, quando chegou um determinado ponto que eu vi que eu não tinha condições com eles três, que eles realmente estão determinados a me matar, eu falei assim, eu vou me jogar aqui, que pelo menos eu sei que o carro tá em movimento, que eu vou morrer, né? Porque vou jogar um carro em movimento, machucada como eu já tô, mas ao menos vou encontrar meu corpo. E aí foi quando eu abri a porta pra me jogar. E aí, Fábio gritou de lá, segura essa mulher, como é que pode isso? E ele me puxou. Quando o de cá me puxou de vez, eu não tinha mais essa força toda como eu tava no início. Então, assim, e todas as vezes que eu tirava a minha guarda, nas 2 vezes que eu tirei, eles conseguiam pegar em regiões mais calibrosas, né? Ele pegou uma região aqui no meu pescoço que eu tive que fazer teste de traqueia. Bateu na trave da traqueia. Então, assim, eles chegaram a dar facadas no meu pescoço, porque na hora que eu tirei a guarda, ficou vulnerável pra ele. Vai enfraquecendo também, né? Lutando contra 2 caras num espaço pequeno. Aí eu peguei... Eu falei, não, pô, se eu tentar de novo, eu não vou conseguir mais, porque eu já tava muito fraca e eles me puxaram numa facilidade boa. Eu falei, e agora o que é que eu faço? E aí eu pensei, eu vi que foi um momento que eu olhei pro carro e tinha muito sangue no carro. E a luz interna do meu carro acendia e demorava de apagar no automático, né? E aí eu falava, meu Deus, como é que pode? O carro tá em movimento. A luz interna acendeu, tem sangue pra tudo que é lado. Como é que ninguém tá passando aqui do lado, não tá vendo isso? Deve ser porque tá escuro o carro. Meu carro era vidro, fumê. Aí eu falei, eu vou fazer de novo pra luz acender. Porque é o tempo que alguém passa e vê. Abrindo a porta, né? Você fala. Eu vou tentar abrir a porta e vou acender a luz. E vai acender a luz. E aí, quando eu fiz de novo, no objetivo já de abrir a porta só, porque eu sabia que me jogar eu não ia conseguir... O Fábio também tinha percebido isso, você ter ideia. Ele foi lá e meteu a mão na luz e apagou. Aí eu falei, não dá mais pra fazer isso, porque ele percebeu. E toda vez que eu tiro a guarda, eu tô vulnerável pra eles. Então eu não vou fazer isso, eu vou fingir que morri. Porque eles dizem o tempo todo que quer me matar. Eu não me sinto ainda morrendo de verdade. Eu me sinto fraca, mas eu não me sinto morrendo agora. Como é que eu vou morrer, Deus? Que horas eu vou morrer? Eu até me questionava, Senhor, que horas eu vou morrer? Porque eu não aguento mais. Eu já tava ficando fraca realmente. E aí eu falei, eu vou fingir que eu morri, porque pra mim tudo é melhor do que estar entre eles. Eu já não aguento mais. Foi quando eu fui parando de falar. Eu tava falando o tempo todo, né? Só disse a ele que eu não tava aguentando mais, que ele tava conseguindo, que ele queria, que eu já não tinha mais força. Foi de forma consciente, você parou de falar de forma consciente. Falando, já falando isso pra ele. Sim. Fábio, eu não tô aguentando mais, e vocês realmente estão conseguindo o que vocês querem, eu não tenho mais forças, eu tô morrendo, eu já não me sinto mais respirando. Fui logo falando isso. E aí, o que eu fiz? Fui falando e virando pro lado, né, da janela. Porque eu falei, eu vou fingir que morri, mas se em algum momento eu precisar respirar, ele tá muito consciente de tudo. E ele vai perceber. E frio, Os outros dois, e ele era muito frio.